embarque do Cruzeiro, que vai jogar em Brasília com o Atlético pelo Campeonato Mineiro. Gão, foi sem quem aí? Foi sem uma sem turma Gabigol, né? sem Matheus Pereira, sem o Caio Jorge. Ai, fugiu outro nome agora, Leopoldo. Tinha mandado para você de manhã, né? Foi. Acabei esquecendo. Vamos lá. O Wallace, Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa e Matheus Pereira por trabalhos específicos, para poder ganhar condicionamento e ter um treino específico. O Caio Jorge também por condicionamento físico e o Wallace para poder se recuperar da entorse. Ainda assim, o Cruzeiro vai com um time muito forte para Brasília e daqui a pouco o Gão faz a escalação para vocês daquele time que, para mim, com a ausência desses principais jogadores, seria o ideal para ir a campo, Leopoldo. Maravilha, Gão. Será que vai ter surpresa nessa escalação do Cruzeiro? Conferido a Cruzeiro, Atlético, em Brasília. O Cruzeiro viajou, muita gente criticou, não só o Cruzeiro, mas o Matheus está defendendo. Se eles não acompanharam os nossos dias lá, quem falou isso não, acho que está equivocado, né? Porque das 2 semanas que a gente ficou lá, nós tivemos um dia livre, foi durante só o dia, então o que a gente menos fez lá foi passear. Ah, Leopoldo, deixa os caras passear, deixa o cara ir lá de boa. Qual que é a implicância do pessoal, do camarada tá lá na Flórida, dá um pulinho na Disney, deixa a galera passear, gerar conteúdo, brincar, tá tudo certo. Problema nenhum. Esse momento também de descontração faz parte do futebol. Os treinos foram intensos sim, a galera ralou bastante, suou. E vai lá sério. Se o Leopoldo Siqueira me mandar para o Rio de Janeiro, por exemplo, cobrir o Cruzeiro, você acha que eu não vou dar um pulo em Copacabana? Você acha que eu não vou na Lapa curtir um sambinha? Né, Leopoldo Siqueira? Me ajuda aí, né? Tem que ir. E vamos que vamos. Vamos para a escalação então, Léo? Vamos para a escalação. Léo, como eu informei, Gabriel Barbosa não viajou, Matheus Pereira não viajou, Caio Jorge não viajou e o Wallace também não viajou. Na ausência deles, a melhor opção para mim é Cássio, Fabrício Bruno, João Marcelo, William, Lucas Romero. Para mim, esse aqui é titular absoluto. O Wallace ainda não é titular absoluto, ele tem que brigar por essa posição aqui. E Marlon na lateral esquerda. Vamos de Eduardo e Matheus Henrique. Matheus Henrique dava um suporte muito interessante para o Matheus Pereira aqui nesse setor do campo. E o Eduardo fazendo sua função de início. Coloca o Marquinhos do lado direito, Dudu do lado esquerdo e o Bolazier. Como é que fala mesmo, Léo? Você que fala francês bem? É em francês, Bolazier. Bolazier. Então vai o Bolazier aqui na frente aqui. Evidentemente que pode ter outras opções, como os meninos da base entrando para essa opção, mas essa seria a minha escalação ideal na ausência de quem eu acabei de citar. Pois bem, falou aí da viagem do Cruzeiro e o Atlético continua nos Estados Unidos e treinando. Mas eles não compraram? Os gênios? Gênio compraram. E o negão lá, o Jonathan, entrou também, e aí? E agora? Fez o último jogo lá, falou com o Juventude lá. É que eu falo, como é que é? E o Paraguai, o Peralta? Vai, põe. Põe o que, Adilson? Vai pôr o quê? O dinheiro que foi jogado fora, agora quem vai querer? Você viu? São dos dois, ele fez 2 linhas de 4 e os dois. Aí daqui a pouco tem impressão pro Dudu jogar, aí eu quero ver o Dudu acompanhar. Ô, Léo, nada demais nesse áudio. Papo entre dois amigos, né? É aquilo que, por exemplo, a gente coloca na sociedade que com certeza o Fael já conversou ao meu respeito com alguém, eu já conversei com o Fael, isso não é falsidade. Às vezes é para você geralmente alinhar alguns ponteiros, pegar opiniões, trocar ideia, debater, né? Absolutamente normal isso que aconteceu. E o Adilson Batista defendendo os meninos dele, aonde eu concordo com ele. Eu acho que tem opções melhores do que jogadores que você vai buscar no mercado. Por exemplo, Peralta não foi aproveitado devidamente, Jonathan Jesus nós também não vimos e acredito que, e isso é uma opinião e respeito a de todos, acho que tem jogadores melhores, por exemplo, na base do Cruzeiro. Acho que o Joseph pode ser aproveitado, o Bruno, zagueiro que parece que vai ser aproveitado, também vai ser aproveitado. E um papo de dois caras que entendem o Cruzeiro, viveram o Cruzeiro, jogaram no Cruzeiro. E Adilson Batista, que trabalhou no Cruzeiro e ainda trabalha no Cruzeiro, pelo menos até então não temos informação de saída dele. Ele teria conversado com o Pedro Lourenço, acertado, depois do áudio. Teve isso? Agora, sim. E o Pedro Lourenço garantiu a permanência do Adilson Batista. Aonde eu vejo que dá, de repente, uma situação desconfortável. Isso não é um áudio enviado por WhatsApp. Áudio enviado por WhatsApp, geralmente você não tem um diálogo. Você tem, por exemplo, eu envio o áudio, a outra pessoa devolve esse áudio e está tudo certo. O Fabrício, que estava nessa comissão técnica da base, saiu. Foi antes ou depois do áudio vazado? Depois do áudio vazado. Fabrício, que é gente boa, da melhor qualidade, tem história com a camisa do Cruzeiro. E é aí que eu começo a ficar pensando um pouco sobre isso.
alguém gravou essa ligação. Isso é um telefonema. Isso não é um áudio WhatsApp. O que não está fechando para mim é que alguém gravou uma ligação e vazou a ligação. Exatamente. Isso só pode ter sido, tipo, intencional de uma das partes ou das duas partes. Isso. E aí é que fica realmente essa questão que me fica na cabeça, né? Desses áudios sempre vazados no Cruzeiro. Áudio de WhatsApp, áudio de ligação, áudio de telefonema. E não adianta o torcedor colocar, de repente, teorias da conspiração, pensando assim, olha, quando a situação começa a ficar boa para o Cruzeiro, começa a surgir esses problemas. Ao meu ver, zero problema o diálogo entre Adilson Batista e Geraldão. Uma conversa absolutamente normal de dois caras que conhecem de futebol, entendem a história do Cruzeiro. A minha preocupação é por que vazar sempre esses áudios e essas conversas? A nossa função como jornalistas é dar informação. Agora, se alguém está vazando esse tipo de situação, é necessário que o Cruzeiro se blinde sobre esse tipo de situação para não ficar gerando esses problemas. Repito, para mim não tem problema nenhum esse diálogo. Problema nenhum, não tem nada demais nessa conversa aí. É um cara que trabalha na base do Cruzeiro defendendo seus meninos. Não tem problema nenhum nisso. Agora, quando você vaza isso, aí todo mundo começa a ficar com a pulga atrás da orelha. O que está acontecendo de verdade com essa situação e qual a intenção de vazar esses áudios aí? Sobre a conversa, zero problema. Acho que são dois amigos trocando ideia sobre futebol, colocando sua opinião e tá tudo certo. Isso é esposa ou esposa que vaza o print com a amante para tentar forçar um divórcio. Que é Pelo isso? que eu entendi, Léo. É? Porque foi uma das partes que vazou o áudio da ligação. Mas eu tô mentindo? Não, não. É isso, é esposa. Isso não é tom de provocação, não, gente. Não, não é não. Ele tá confirmando o que eu falei. Ele tá confirmando o que eu disse. Daqui a pouco a gente